Primeira carta de Coríntios, capítulo 11. Nós lemos o verso 1, vamos começar do 2 hoje. Nós vamos ler do 2 ao 10. B.O. Bom. 11 do 2 ao 10. 1 de Coríntios 11, capítulo 2, versículo 2, perdão. Amém? Segura aí. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo, e que a cabeça da mulher é o homem, e que a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. Pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Não xinga, senta e dê glória a Deus. Se preocupe não, Deus é bom. Chegamos nos tais dos momentos mais polêmicos. Eu falei lá no primeiro dia dessa carta, lembra? Até aqui nós já vimos Paulo repreendendo a igreja de Coríntios em inúmeras coisas que a comunidade estava fazendo, envergonhando o nome do Senhor, enfim. Aqui nós vamos adentrar num terreno extremamente pantanoso. Por quê? Porque esse texto de Paulo, sobretudo esse texto aqui, a partir daqui, alguns momentos, é o que é mais largamente utilizado por os tais dos crentes fundamentalistas para justificar inúmeros costumes e tradições que eu diria são pelo menos complicados. Nós já falamos com vocês que os fundamentalistas gostam de ler a Bíblia de uma forma literal, mas literal em alguns lugares, em alguns momentos somente, porque só é literal onde eles interessam, onde não é literal não. A gente interpreta e a gente contextualiza muito bem. Bom, lá no início da nossa carta, eu comentei com vocês que esse texto é justificado, ele é usado para justificar atitudes e posições machistas, posições excludentes, discriminadoras, isso no meio, inclusive, do povo de Deus. E hoje nós temos uma tarefa, por isso nós vamos, para nos manter fiel a tudo que nós já dissemos e já lemos e comentamos e já estudamos, eu quero dizer para você que o fundamental mesmo é a gente não ser como todo mundo, é não se render ao medo que move os fundamentalistas, e assim é muito importante que a gente entenda que a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, ela foi escrita há milhares de anos atrás, ela foi escrita em inúmeros lugares e países diferentes, inúmeras possibilidades diferentes, por pessoas muito diferentes, usando materiais para escrever extremamente diferentes, em culturas que não tinham nada a ver umas com as outras, inclusive dentro de Israel. O que foi escrito ali foi escrito por várias tradições e escolas diferentes, isso é Bíblia, e com isso, obviamente, o texto vai refletir todas essas diferenças. Por exemplo, eu quero exemplificar. Vocês estão me ouvindo? Que eu sumi de... Quer trocar o microfone? Não, só para exemplificar, para vocês entenderem aqui. Abraão, quem conhece o texto? Recebeu o Senhor na sua tenda, sim ou não? Vocês conhecem os 3 homens? Abraão recebeu o Senhor na sua tenda e mandou Sara preparar uns pães e cozinhar um novilho. É isso que está escrito na tua Bíblia. Se você ler, está escrito aí. Sara, prepare uns pães e cozinhe um novilho. Bom, como eram os pães? Será que era um pão francês? Era pão italiano? Como é que esses pães eram assados? Tinha forno elétrico? Ele mandou preparar um novilho. Mas como? Matou o bezerro e fez um churrasco, é isso?
É texto bíblico, é como está escrito, é literal. Aliás, deixa eu perguntar, Abraão pastoreava bois? Será que o novilho aqui era um novilho de ovelha? Abraão pastoreava ovelhas? Entenda que para a gente ser fiel a esse texto, é um exemplo que eu estou usando, para falar desse texto com propriedade lá em Gênesis, eu tenho que compreender o contexto da vida de Abraão. Senão eu não entendo o que está escrito aqui, vocês compreendem isso? Senão eu vou falar um monte de coisa e usar isso para o meu próprio interesse, ou ler para que atenda aos meus interesses. Para responder todas essas questões, eu tenho que entender, então, o contexto da vida, de como Abraão vivia. E já te adianto que pão, nessa época, era uma panqueca feita de farinha com água só, que era amassada e assada numa pedra crente, que era esquentada numa fogueira. Isso que é pão. Nesse contexto aqui, é isso. O Senhor visitou a casa de Abraão e ele não tinha nem um pão francês quentinho, crocantinho, como a minha esposa gosta para ele. Nossa, Abraão, não sabia nem receber o Senhor direito na sua casa, né? Quer dizer, o Senhor merecia ser melhor, mas o texto diz que Abraão mandou preparar um novilho. Mas Abraão não pastoreava bois. Até hoje não existe boi ali em Israel, porque lá não tem pasto. Como é que vai ter boi? Né? Quem foi lá sabe. É um deserto lascado, o deserto da Judéia. Nem pastoreava as ovelhas peludinhas que você conhece. Se for lá, você vai saber também. Porque com toda aquela lã, uma ovelha não sobreviveria no calor do fogo do deserto nem em meia hora. Não. Então, assim, aqui no Brasil, por exemplo, não se cria ovelha no sertão do Ceará. Cria lá, Marcelo, ovelha? Não. Cria lá o quê? Cabra. Por quê? Por que vocês acham que as ovelhas cheias de lã são concentradas lá nos Pampas do Sul? Por quê? Porque o clima possibilita. Lá no Nordeste não dá. Então, veja, é importante isso. Abraão pastoreava cabras montanhesas, aliás, lindas, que a gente viu lá, estão lá até hoje, umas cabrinhas dispersas sobre árvores de Gramada, né? Bonitinha. Essas cabrinhas que ele pastoreava lá no deserto da Judéia. Então você fala, mas a Bíblia diz que ele mandou fazer um novilho. Sim, mas você tem que entender como é que isso era lá. Senão você vai ficar falando bobagem. Pois é, nós temos que entender o contexto para dizer o que quer dizer um novilho. E nós só vamos entender isso construindo o contexto da época para discernir o que o texto está falando. Para entender exatamente. O nome disso em Bíblia, em teologia, é exegese. Estudar lá como é que as coisas davam. O texto em que Paulo aqui, esse texto que nós vamos ler de Paulo, ele foi e ele é utilizado até hoje para discriminar as mulheres, dentro da igreja e fora da igreja. E eu quero construir isso com você, principalmente, aliás, dentro da igreja. E é tão complicado, sobretudo, pensando que quem usa e faz isso e discrimina, faz isso em pleno século XXI. Hoje isso é muito comum em igreja. Aliás, é o que reina. Na maioria dos casos, quem discrimina está sendo ajudado, quando não sustentado por uma mulher. Mas gosta de discriminar porque está escrito na Bíblia. E faz isso, aliás, dirigindo um carro. Né? Dirigindo um carro elétrico. Com o celular na mão, comprando pão italiano na padaria da esquina, falando na igreja com microfone de última geração. Mas ele quer usar o texto literalmente para discriminar as mulheres. A gente não pode ser tão hipócrita, presta atenção, a ponto de achar que a vida no tempo de Abraão e no tempo do apóstolo Paulo é a mesma vida nos tempos de hoje. Muito crente fundamentalista, por exemplo, não acredita nem que existe evolução. E por isso que está escrito é assim. Lógico, o meu conselho é que na próxima viagem que ele for fazer, não sei quantos quilômetros, que ele vá a pé, porque o apóstolo Paulo viajava a pé. O meu conselho é que se você tivesse que escrever alguma coisa para alguém, pega uma pena de uma ave e escreve num pergaminho e manda alguém levar, porque não pode usar celular, muito menos WhatsApp, porque Paulo não usava, já que a gente é literal, sim ou não? Então, sem hipocrisia, estou dizendo tudo isso, nós vamos clamar o Espírito de Deus para que Ele nos revele isso que foi inspirado há 2000 anos, para a gente compreender o que Ele deseja ensinar ao povo de Deus nessa noite. Isso é um desafio e eu quero que você tome isso comigo. Eu espero que não seja muito complicado, mas nós vamos entrar no texto. Semana passada, tudo bem até aqui? Nós encerramos, você se lembra, com Paulo conclamando a igreja de Corinto a imitá-lo. Por quê? Porque em tudo que eu faço, eu procuro e eu busco imitar a Cristo. Não foi isso que ele disse? Nós pensamos nisso. E para ele, então, não era só falar, não era falação, mas era imitação, que era fundamental para definir a vida de um cristão, de uma cristã. É isso que ele disse no versículo 1 que nós lemos. Assim, a primeira questão que nós temos que entender é que todo esse contexto, a partir daqui, então, ele vai falar, de uma maneira muito forte, a coisas que eles tinham que imitar.
Ele está falando da mesma coisa aqui. Para Paulo existia algo muito importante na vida dele. Algo que move tudo que Paulo escreveu. O quê? As tradições. Isso era muito, muito fundamental. Tanto que tudo que nós lemos dele, Paulo sempre volta a um profeta, ao Antigo Testamento, a uma citação, ao momento dos patriarcas. Ele sempre volta, porque para ele é fundamental essa coisa de tradição. Não à toa, veja como ele começa o texto hoje. No verso 1 ele diz assim, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Verso 2 ele falou o quê? E eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições e exatamente como eu transmiti essas tradições para vocês. Do que ele está falando aqui? É disso que ele vai falar agora. E nós vamos ter que compreender. Veja que a primeira vez que eu vejo Paulo elogiando a igreja, né? Eu elogio a primeira vez. O primeiro elogio dele, ele elogia o fato de que os crentes de Coríntio se lembravam e se apegavam às antigas tradições que Paulo acreditava tanto que ensinou a eles. Não é isso que está escrito? Pois bem, para ele isso é fundamental. Tanto que Jesus, segundo Paulo, é o cumprimento de tudo que está nas tradições do Antigo Testamento. Ele faz questão de afirmar isso o tempo todo. Essas tradições são muito importantes. A tradição da profecia judaica. Bom, o que é uma tradição? Tradição é o ato de você transmitir ou transferir para futuras gerações os mesmos costumes que recebemos das gerações passadas. Isso é uma tradição que passa para frente, sim ou não? Isso é uma tradição. Portanto, já entenda que tudo que ele vai dizer aqui, a partir desse momento, diz respeito às tradições que para ele eram muito caras. Então ele transmitiu à igreja de Coríntios e a igreja parece que está observando, mas acho que mais ou menos, não sei se estava não. Né? Acho que mais ou menos. E eu preciso também dizer a vocês que aqui nesse momento, para a gente entender, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez no capítulo 10, que nós lemos semana passada. Ele está num momento bem emblemático. A partir do versículo 10, do capítulo 10, ele está escrevendo de uma forma de difícil compreensão e interpretação. Até hoje as pessoas não entendem muito bem isso que ele quis escrever aqui. Por exemplo, eu tenho a melhor Bíblia de estudo que já foi escrita no mundo. É uma Bíblia que juntou os melhores teólogos das melhores religiões cristãs do mundo, escreveram uma Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo pulou fora, não quis discutir isso aqui. Não tem um comentário maldito lá. Eu falei, covarde. Não discutiu. Alguns teóricos não analisam isso aqui e dizem até que esse texto não foi Paulo que escreveu. Enfim, é um negócio difícil. Mas, veja, já no capítulo anterior, ele começa a fazer analogias, não sei se você se lembra. Analogias entre o quê? Entre os textos do Antigo Testamento com as práticas dos crentes de Coríntios. E fez até umas alegorias, lembra? Que Jesus é pedra, é maná do deserto, fez umas alegorias estranhas. Então, para entender, nós temos que entender aqui o contexto que nós estamos vivendo. O quê? Isso que nós já estudamos. Uma igreja envolvida em cultos e práticas pagãs, servindo e comendo comida para ídolo e Deus pagão. É disso que nós estamos aqui. Verso 3, ele diz assim, vamos entender. Quero, porém, que vocês entendam que a cabeça de todo homem é Cristo, e que a cabeça da mulher é o homem, e que a cabeça de Cristo é Deus. Está escrito? Verso 3, é isso? Bom, a palavra grega aqui, para cabeça, no grego, é do tal do kephalé. E kephalé significa cabeça, mas não é cabeça isso aqui, que está em cima do pescoço, não. Ela tem um duplo sentido. É cabeça, mas não é só o que está sobre o pescoço, mas é no sentido de liderança. É de quem tem autoridade. Sabe, o cabeça, o que tem liderança, o que tem autoridade? Ok. A cabeça do homem é Cristo, a cabeça da mulher é o homem e de Cristo é Deus. Bom, quer dizer que a palavra usada aqui diz sobre uma autoridade. E tem autoridade realmente, e ela existe, mas não é uma autoridade de quem é autoritária. Porque a autoridade do autoritário, ele afronta, ele oprime, ele desrespeita. Mas a autoridade que está aqui é a autoridade que veio de Deus. Tanto que é de Deus para Cristo, de Cristo para os homens, de Deus. Para Deus, a autoridade que serve é a autoridade de quem faz tudo porque ama, porque liberta, porque respeita e porque ajuda. Essa é a autoridade que serve para Deus. Vamos começar aqui. Isso é cabeça. Basta você pensar que se Deus é a cabeça de Cristo, se Cristo é a cabeça do homem, pensa como essa cabeça exerce a sua autoridade. Pensa comigo. Deus desrespeitou o Filho? Deus afrontou Jesus? Deus impôs à força, goela abaixo, a sua autoridade sobre Jesus?
Deus obrigou Jesus a fazer alguma coisa? Mas Cristo desrespeita os homens? Cristo oprime o homem? Cristo impõe a sua autoridade à força? Não. Então entenda, o que falei aqui diz respeito à cabeça no sentido de liderança, mas é uma liderança que é exercida com amor, com cuidado, com carinho, com respeito acima de tudo. Nós precisamos começar a compreender isso. A autoridade de Deus não é a autoridade dos homens. Não tem nada a ver. A tradição aqui, na tradição que Paulo conhecia, naquilo que ele acreditava e exercia, era necessário ter autoridade sim, e inclusive respeitar a autoridade. Mas eu pergunto, qual que é a autoridade? Somente a autoridade de quem imita a Deus. De novo, somente a cabeça de quem tem a cabeça de Deus, de quem imita Deus. Deus entende, presta atenção aqui, e eu quero que você compreenda isso, que para crentes, os crentes que estavam aqui, frequentando cultos pagãos, comendo carne oferecida a ídolos, e recebendo isso nas suas consciências como uma oferenda a um Deus, e fazendo o que Paulo diz? Dando autoridade a demônios. Ele vai dizer, não, a cabeça de Cristo é homem, não é demônio. Presta atenção aqui, como se Paulo dissesse, a cabeça de vocês não é nenhum ídolo, a autoridade da vida de vocês não pode ser de ídolos. Por isso, ele diz aqui sobre o culto, aliás, da igreja, no verso 4, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Vamos entender, porque isso é uma confusão louca, assim ou não? É muita cabeça para a nossa cabeça. Vocês estão compreendendo aqui o que ele quer dizer com a palavra autoridade? Vamos entender isso, porque as muitas tradições usaram isso, inclusive para se referir, porque o homem que ora e profetiza com a cabeça coberta desonra a Deus, entenderam que era um chapéu, né? Então, como se fosse assim, todo homem que ora ou profetiza com um chapéu na cabeça, desonra Cristo. Afinal, Cristo é a cabeça do homem. Outra compreensão que tiveram em discussão aqui é que se limitou à questão do cabelo só. Restringiu o cabelo, ter a cabeça coberta, mais ou menos não ser careca, ter cabelo. Significa que só quem não tem cabelo pode orar, porque só os carecas podem orar e profetizar. Parabéns, César. Não, mas não é isso, quer dizer, vocês acham que é isso? Acho que não é isso. A questão aqui são duas. Primeiro, que nas práticas de adoração pagãs, se entender o que a história diz isso, era normal as pessoas se ajoelharem no culto e pegar a capa, cobrir a cabeça, era normal, cobrir a cabeça ajoelhado diante do ídolo, puxar a capa para cobrir a cabeça e orar, porque aquilo ajudava ele a não distrair. Isso era uma prática dos cultos. Essa coisa né? Aliás, esses cultos de paganismo esotérico, endemoniados, eles usam as capas, né? Um pouco o que acontecia, quer dizer, e pode ser que no culto da igreja ali de Corinto estavam fazendo a mesma coisa. É uma possibilidade. E assim fazer isso diante do Senhor é desonrar a cabeça que é. Não deve ser uma possibilidade. O que é feito lá não serve como medida aqui. Não mistura as coisas, Paulo está querendo dizer aqui. Depois, que nessa compreensão de Paulo aqui, que ele escreveu, é muito provável que ele está dizendo que quando a gente ora, tendo sobre nós, homens, outra autoridade, quando você tem outra coisa sobre a sua cabeça, você está desonrando aquele que é a sua verdadeira cabeça, que é Cristo. Esse é o mais provável. Essa é a exortação dele. Com certeza ele está usando essa metáfora da cabeça como autoridade para questionar o que estavam sendo feito dentro da igreja de Corinto no culto a Deus. De uma prática indevida. Porque as pessoas estavam misturando tudo e tendo sobre si outra autoridade que não a de Cristo Jesus. Estavam desonrando a cabeça que é Cristo. Não por causa do chapéu ou do cabelo, nesse caso, mas porque estavam tendo comunhão com demônios. Ele acusou isso, vocês estão tendo comunhão com demônios. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E agora piora, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra, é o contrário, desonra a sua cabeça. Pois é como se ela tivesse rapada a cabeça, estivesse careca. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para uma mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Confuso, né? Mas você vai entender. Vamos além. É amplamente utilizado no mundo oriental até hoje que mulher
com a cabeça e o corpo descoberto é vergonhoso. Até hoje é assim lá. A minha esposa esteve visitando o Jardim de Getsemane, ela estava com uma blusa com o ombro de fora, né, Lê? O cara falou, você volta, cobre o seu ombro, senão aqui você não entra. Lá em Israel, não foi assim? Uma mulher com a cabeça e o corpo descoberto é vergonhoso. Por quê? Porque, segundo essas tradições de lá, sobrou para as mulheres. Porque foi através da mulher que o pecado entrou no mundo e por isso elas precisam se cobrir. Vocês conhecem o mundo oriental, vocês sabem. Por exemplo, o halaká, que é um conjunto de hábitos e costumes judaicos, tem uma coisa escrita lá que é assim, ó, espera-se que uma mulher judia use uma cobertura na cabeça quando ela sai de casa. Quando você vai lá, você vê que as mulheres andam na rua de cabeça coberta, né? Não todas, mas elas andam. Nas antigas tradições, então, se recusar a fazer isso aqui, a usar uma cobertura na cabeça, só para vocês terem ideia, era motivo de divórcio. Inclusive, divórcio nos moldes do Deuteronômio 24. O homem podia simplesmente recusar. Aliás, nem assim, porque ele não era nem obrigado, o marido não precisava nem da carta de repúdio da mulher, ele simplesmente abandonava. Por quê? Ela, daquele jeito, ela estava envergonhando a ele e ao nome dele. Você entende aqui onde é que Paulo está buscando na sua tradição? Essa tradição oriental sobre as mulheres? Pois é. No mundo árabe tem que cobrir não só a cabeça, mas cobre tudo, fica só com o olhinho de fora, né? Segundo o meu amigo Júlio, as lacradas, né? Só fica o olhinho, tadinho, tudo coberta. É a tradição. As pessoas cobrem o véu, a cabeça hoje, a gente entende como com um véu, não é? Com um véu. Mas naquela época não é provado que existiam véus como a gente entende hoje, como o povo usa hoje. Há 2000 anos atrás não se dá conta disso. Aliás, o que muita Bíblia traduz isso aqui como véu. Muitas tradições religiosas não se ora sem um véu na cabeça. Por quê? Entende que aqui está escrito véu, mas não está escrito véu. A palavra aqui está escrito algo sobre a tua cabeça, não véu. A mulher tem que ter algo sobre a sua cabeça. E nós temos que entender por quê. Não se refere a como a gente entende. Hoje o véu é um costume diário das pessoas, as mulheres árabes têm que cobrir tudo, inclusive o rosto, mas para os homens aqui, Paulo não está falando de chapéu nem de cabelo, mas para as mulheres ele está, porque isso era um problema neles. E vamos entender o problema. Por quê? Mais uma vez as práticas pagãs sendo usadas no culto que deveria ser para o Senhor, porque as mulheres tinham um papel central nos cultos pagãos, era muito importante. As sacerdotisas eram importantes, as pitonisas eram importantes. Então, para a tradição de Paulo, o homem não pode ter nada sobre a sua cabeça, mas a mulher precisa muito cobrir a cabeça, porque se não cobrir, estará desonrando o homem. É isso que ele está dizendo aí, que é a sua cabeça. E como? Se ela fizer isso, é como se ela tivesse rapado a cabeça, é isso que ele diz. Não é isso que está escrito? Se a mulher desonra, é como se ela tivesse rapado a cabeça. Se não quer cobrir, corta o cabelo logo, raspe logo esse negócio aí, seja... Cara, por que ele está dizendo isso? Por que Paulo fala um negócio disso? Por quê? Duas questões. Paulo está tentando coibir aqui coisas que estavam acontecendo dentro do culto, na sua carta. Bom, e uma das coisas, primeiro, é que as mulheres com suas longas madeixas, os seus cabelões bonitos e lindos lá, estavam batendo cabeça dentro do culto. Porque era uma prática pagã. O cabelo, percebe? Era uma forma de manifestar ali na hora o ministério, na hora. E estavam então batendo cabeça, e quem tinha essa tradição eram os pagãos. E outra questão, lembra quando eu falei que nesses cultos era mais a tal da prostituição cultural? Pois é, as prostitutas raspavam o cabelo. Elas eram obrigadas a rapar o cabelo. Então percebe aqui, vamos construir o que ele está querendo fazer aqui. Aliás, só para vocês saberem, em muitas culturas orientais, quando uma mulher é pega em adultério, por exemplo, ela tem que ser publicamente exposta. E sabe o que eles fazem? Raspam a cabeça dela e expõem ela publicamente para todo mundo ver a sua vergonha, para todo mundo ver o que ela fez. Rapar a cabeça de uma mulher significa acabar com ela. As prostitutas, então, eram obrigadas a rasparem. Vamos entender aqui na mesma lógica da palavra que Paulo está usando aqui, em cabeça como autoridade. Então aqui tem duas possibilidades. Se a mulher ora ou profetiza sem ter nada sobre a cabeça, ou se fica batendo o cabelo no culto, está desonrando a sua cabeça, igualzinho o que acontece lá nos cultos pagãos. Do mesmo jeito. E aí ele vai falar, se está fazendo isso, já rapa o cabelo logo, já que é para desonrar, se prostitua logo. Percebe o que ele está querendo dizer? Então raspe logo. Melhor então ter algo sobre a cabeça, melhor se submeter a uma autoridade. Não faça isso. Se submeta a uma autoridade. Porque senão
vai acabar raspando a cabeça. É isso que ele está dizendo. Mas se vocês acham que isso é vergonhoso, se é vergonhoso rapar o cabelo, deve ter algo sobre a cabeça, deve se submeter a uma autoridade, porque cabeça aqui é autoridade. Percebe aqui o jogo de palavras que ele fez? E nós vamos tentar construir. Então, da mesma forma, toda mulher que ora ou profetiza reconhecendo a autoridade de um ídolo, é como se ela orasse batendo cabeça ou de cabeça rapada. Não serve. Diante de Deus, esquece isso. Não serve para o Senhor. Se não se submete à autoridade, rape logo a cabeça, se prostitua logo, ou então, tem algo sobre a sua cabeça. Se submeta a uma autoridade. E ele vai dizer mais. Você compreende aqui o que ele quer dizer com isso? Os hábitos da igreja, os hábitos pagãos que estavam influenciando a igreja, por isso que ele escreve isso. E ele vai dizer mais. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Agora eu quero que os homens façam assim. Pois bem, o que Paulo está dizendo aqui? Vamos compreender. Bom, ele está falando de antigas tradições judaicas. Quais? Ele está falando da criação do capítulo 2 de Gênesis. Gênesis 2. O homem não deve ter outra autoridade sobre si, porque ele tem que ser a imagem e a glória de Deus, a cabeça dele é Cristo. Autoridade para ele só Cristo. Gênesis diz que a mulher foi feita do homem, portanto a mulher tem que ser a glória do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. E muito machão usa isso para vomitar a arrogância de quem se acha superior. Mas, na verdade, essa afirmação de Gênesis assim não valoriza em nada o homem, em coisa nenhuma. Você precisa aprender a ler a Bíblia direito. Por quê? Porque a verdade mesmo que está escrito lá é que na tradição judaica a mulher foi criada para quê? Para completar o homem. Não é para apanhar dele, nem para ser humilhada, nem oprimida. Para completar. Veja, a criação da mulher se deu para quê? Para tirar o homem da solidão. Quem conhece Gênesis aqui? Gênesis diz, capítulo 2, versículo 18, o homem estava sozinho, tonto, rodando igual barata tonta, sem saber o que fazer da vida. Por isso Deus falou, não é bom que o homem esteja sozinho. Por isso vou fazer alguém para lhe ajudar, para ser com ele, para... Veja, a criação da mulher se deu para tirar o homem da solidão, porque sozinho não dá nada de bom, só faz caca. Aliás, criatura do céu, em Gênesis a mulher foi criada para estar ao seu lado e compartilhar a vida com você. E isso estou falando para os machões. É para isso que existe, é para isso que foi feito por Deus. Paulo diz que ela veio depois. Gênesis diz que ela veio depois. Gênesis 2. Não porque ela é inferior, nem superior, mas para completar. Essa é a função. Mas para completar, sem ela, o homem não é inteiro. Quem é que não entende isso? Pelo amor de Deus. Vai ser feliz pelo amor de Deus. Ela existe para completar, porque sem ela a gente é sozinho. E quem disse foi o próprio Deus. Sem ela o homem é sozinho, não é bom. Isso não é bom. Portanto, para resgatar o homem da solidão dessa vida sem graça e vazia, Deus fez o quê? Deus deu um presente maravilhoso. Criou a mulher. Cutuca mesmo, Bia. Dá na costela dele. Aliás, foi da costela que fez. Então dá. A igreja tem usado esses textos para desqualificar as mulheres como pessoas que devem ser e precisam ser subordinadas, porque a Bíblia diz que elas são subordinadas. Elas precisam ser. Aos homens, lógico. Mas, queridos, presta atenção. Para Deus, a autoridade só existe e precisa existir. Aliás, para Deus, a autoridade é fundamental e ela existe, mas a autoridade aqui, para Deus, não se trata de hierarquia. A autoridade é outra coisa que a gente não consegue compreender. Mas a autoridade aqui é algo que une e completa, porque é uma coisa que é feita em amor. E nós temos que compreender isso nas nossas vidas. Um sem o outro perde o sentido. Um sem o outro, o negócio tem que ser junto, o negócio tem que ser igual, o negócio tem que ser igualitário, senão não tem sentido. Se a gente entendesse o que o Senhor realmente criou, haveriam menos famílias destruídas no mundo. E a gente tem uma dificuldade danada disso, me desculpem os homens. Pergunta para os homens nessa noite. Você sabe o que Adão disse quando ele viu a sua Eva? Primeiro ficou chonadão, né? Falou, agora o Senhor acertou, Deus. Capítulo 2, versículo 23 de Gênesis, ele diz assim, ó, essa é osso dos meus ossos, essa é carne da minha carne.
que quer dizer isso aqui? Ela faz parte de mim. É tão bonito isso, não é? A gente deturpa tudo. Isso vira motivo de opressão. Mas então, ela faz parte de mim, é o que ele está querendo dizer. Sem ela eu não estou completo. Ele tirou ela de mim, porque sem ela um pedaço de mim falta. Confessa para ela aí, quem está acompanhado. Falta. Ela é. Portanto, nessa noite é noite de homem aprender a ser homem de verdade aqui. Posso ouvir glória a Deus, mulheres? Nós temos que entender isso em nome de Jesus. A igreja não pode ser esse palco de horrores que ela é, no pleno século XXI, onde as famílias onde tem agressões dentro dos lares, as piores são evangélicas. Eu estudei isso na faculdade, estatística de pastores que batem nas suas mulheres dentro de casa depois que pregou na igreja no domingo. Isso é uma vergonha. Isso não tem mais espaço na nossa vida para usar a coisa indevidamente aqui em nome de Jesus. Não era a Eva que estava sozinha, incapaz, não conseguindo administrar, nem cuidar do jardim, precisando de ajuda. Era ela? Não. Era o tal do Adão, que não conseguia administrar a obra de Deus sozinho. Aliás, eu lembro que quando eu estudei teologia, eu estudava num grupo lá, de pós-graduação, e eu fiz uma pesquisa sobre a atuação das mulheres na obra de Deus. Na história de várias igrejas, várias. E se você quiser, vai estudar a história da igreja para você ver. Você vai aprender que não existe igreja se não fosse as mulheres trabalhando nelas. Não existiria igreja se não fosse o Espírito Santo de Deus usando elas. Isso é muito importante que você entenda. Na maioria dos lugares, elas atuam anonimamente. Elas não têm cargo, não têm nada. Elas não são reconhecidas, mas estão lá trabalhando. No mundo inteiro, os homens leem a carta de Coríntios e acham que eles são a cereja do bolo. Mas no mundo inteiro, a obra de Deus só anda porque as mulheres trabalham e trabalham muito. E nós temos que honrar, queridos, em nome de Jesus. E eu estou falando para vocês, eu sou homem. Mas isso, eu leio a palavra de Deus, toda essa opressão, essa imposição, esse desrespeito, essa violência que as mulheres sofrem, inclusive nos lares evangélicos, tem que cair por terra em nome de Jesus. Isso nós não podemos admitir isso. Nós somos povo de Deus. Não dá. Inclusive, eu queria dizer para você, esse papinho furado de igreja, em que mulher não pode ser líder na igreja, mulher não pode pregar em igreja, mulher não pode batizar a pessoa, papo de homem que foge da sua responsabilidade e fica dizendo até hoje que o pecado veio por causa das mulheres. Onde é que está escrito isso? Quem foi que disse? No fundo, sabe o que é? É o Adãozinho dizendo, é igualzinho o Adão, lembra do Adão? É o Adãozinho escondido na moita, lembra? Quando Deus questionou, o que foi que você fez, Adão? Ah, a culpa é da Eva. Foi ela. Até hoje é isso, sim ou não? E mulher não tem espaço na igreja, as igrejas limitam. Mulher não pode ser pastora, mulher... Como não pode? Não pode por quê? Só ela parece, né? Tem uns textos escritos, infelizmente, muito mal interpretados. E eu repito, é preocupante quando as pessoas abusam das escrituras para subordinar e reprimir as mulheres e, lógico, elevar os homens, né? O mal entendido e o mau uso da primeira carta de Coríntios, capítulo 11, é uma miséria que nós não podemos admitir. Quando Paulo diz, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem, ele está voltando lá em Gênesis 2 para dizer, primeiro, que a causa é que o homem não conseguiu sozinho, e depois, que ela foi tirada do homem para dizer que para Deus os dois têm que ser uma coisa só. Não é para oprimir, não é para dizer que é melhor, não é para dizer que tem mais força, mais poder. A gente não pode botar palavras na boca do Senhor. Paulo era um homem de tradição. E para ele, tradição era algo muito importante. Por isso, a autoridade existe sim. E nós temos que nos submeter à autoridade. Mas a autoridade que serve é aquela que imita Cristo. Se não imita Cristo, não manda em nada e ninguém. Não pode ter autoridade nenhuma. Nós temos que nos submeter à autoridade. Mas nós só fazemos isso livremente. Aliás, a palavra aqui da cabeça fala disso. O egon lá é de livre escolha, quer dizer, é uma autoridade que vem livremente por decisão nossa, não por imposição, não é por opressão. E você fala, mas eu tenho que me submeter? Como assim não tenho que me submeter? Eu tenho que aceitar qualquer coisa sem questionar? Não, jamais, não. Isso não existe, porque não vem de Deus. Nesse assunto, nós temos que aprender a imitar Cristo, porque Cristo também se submeteu. Ele se submeteu. Mas a submissão de Deus depende do quê? De amor, de respeito, de dedicação. Isso sim a gente se submete, senão não. Chega de opressão nas nossas vidas. Nós não nos submetemos a qualquer coisa. Nós não nos submetemos a qualquer ídolo que diz que é Deus, mas não nos respeita. Aliás, você precisa entender. Nós temos que entender o que serve para Deus.
O que serve a Deus e só Deus. Aliás, o princípio máximo para a sua vida: não se submeta nunca a quem não te respeita. Nunca. Porque Deus não espera isso de você. Não se submeta. Não é que você tem que ser agressivo, não, mas não aceite. Tome uma posição em nome de Jesus, porque isso não é do Senhor. E nós temos que tomar posse. Ninguém, seja quem for, o seu amigo, o seu pastor, o seu marido, o seu presidente, o seu chefe, nada. Porque o princípio de autoridade que Paulo conhece aqui, que veio de Jesus, é a autoridade de quem ama, de quem respeita, não afronta, não obriga, mas está sempre ao lado para ajudar. Por isso que nós cantamos, Ele vai nos ajudar, porque esse é Deus. E tome isso para você, homens e mulheres. É o princípio do que é autoridade. É a essa nós temos que nos submeter. Sim, senão, sabe o que você faz? Chuta que é melhor. E eu sei que dizer isso, eu tenho consciência, num contexto de uma igreja evangélica machista, preconceituosa, excludente, tudo que Jesus não foi, é complicado, é um desafio. Mas quer saber? Eu não estou nem aí, porque nós temos que falar. Porque essa igreja se especializou em fazer o que Jesus não fazia. É impressionante, né? Essa igreja se especializou, gosta de imitar qualquer coisa, menos imitar Jesus Cristo. E muita gente ouve, mas não quer nem saber. Por isso, não interessa, inclusive a quem está no comando, né? Interessa? Ouvir? Não. Não interessa para quem gosta de amedrontar. Mas vejam o que ele diz no verso 11. Observem, se eu não tenho razão. 11 e 12. Ele diz assim, ó, olha que bonito. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem só nasce de mulher. E tudo isso provém de... Quem é melhor? Quem é melhor para Deus? Vejam que apesar do apóstolo Paulo ser devedor da tradição judaica, que ele insiste, e por isso ele carrega o peso de milênios de história, ele afirma que existe cabeça, existe autoridade, mas não afirma que esse princípio de autoridade serve para ninguém achar que é melhor ou maior ou menor do que ninguém, porque nem homem, nem mulher é alguma coisa sozinho. Depende um do outro. Está escrito aí ou não está? Eu estou louco. Não tem melhor. Para Deus, nem mulher é independente do homem, muito menos o homem independente de mulher. Por quê? Porque ambos precisam um do outro. O plano do Criador é um plano de amor e cumplicidade, não de poder. Não existe poder no mundo dos homens. Se a gente exerce o nosso relacionamento baseado no poder, nós estamos baseando naquilo que é bom para nós, mas não é para Ele, porque poder só tem Ele. Em um mundo caído, de um ser humano que acha que é Deus, e por isso quer amedrontar, oprimir, violentar, mas para Deus não. Para Deus, aliás, no mundo que Deus criou, ninguém manda, porque quem manda é Ele. E nós temos que tomar posse disso. Foi assim que Deus fez, é assim que Ele espera. Ele espera o quê? E por quê? Porque Ele fez a mulher do homem, a mulher proveio do homem, mas depois disso, todo homem que existe nasce de mulher. E tudo isso provém de Deus, para mostrar que nós somos dela somente, sim ou não? Senão os homens estavam grávidos também. Por que não está? E nós temos que tomar posse disso. E é muito importante, assim que Deus criou e espera, na criação de Deus, tudo tem que ser feito em perfeito equilíbrio. E ninguém está acima de nada, ninguém é melhor que ninguém. Você não é melhor de que nenhuma raça, nenhum povo, nenhum de homem, mulher, ninguém. E nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus. Desde sempre, a palavra de Deus tem sido usada para atender interesses humanos. Aliás, muita miséria foi feita usando a palavra de Deus, mas lógico, deturpando a palavra de Deus. Essa é a verdade. Lendo sem considerar o contexto por detrás do texto. Com Paulo é isso. E fazer isso tem que usar uns versículos isolados, porque se for ler com a coragem que nós estamos aqui de ler tudo sem medo, nós vamos construir que para Deus nenhum ser humano na terra pode exigir para si nenhuma primazia sobre nada, sobre ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Ninguém. Seja sexo, seja homem, mulher, seja o que for. Em outros momentos, Paulo vai reafirmar essa convicção sobre aquilo que Deus criou. Por exemplo, quando ele escreveu Gálatas 1, 11, 12, nós lemos. Ele fala assim, ó, versículo 11 e 12. Mas eu faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens, porque não recebeu o evangelho e nem aprendi de homem nenhum, mas é pela revelação de Jesus Cristo. E no capítulo 3, 26, 28, ele diz, todos vocês são filhos e filhas de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus,
Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, e glória a Deus. Você tem que entender como Deus nos olha. Não é o homem que é forte e poderoso, a mulher. Não, isso não existe. Um pode mais, o outro pode menos, não. Quer dizer, quando nós estamos em Cristo, nós temos uma nova identidade. As distinções de gênero estão aí, elas existem, elas permanecem, mas elas não têm mais importância. As diferenças que esse mundo criou estão aí, elas existem, mas para Deus isso não importa. Porque para Deus todos nós somos um. Onde? Em Cristo Jesus. Quando nos rendemos a Cristo Jesus, nós somos um diante dele. Por isso, a minha apreensão aqui, neste lugar, não tem espaço para esse ou aquele não. Aqui não é lugar para quem acha que é, ou para quem não se valoriza, ou para quem acha que é mais, que é menos, que pode. Aqui não tem lugar disso em nome de Jesus. Aqui todos nós somos um em Cristo Jesus. O único diferencial que nós temos é assim, quem escuta Jesus e vive, e quem não escuta e não vive. Problema dele. Agora, em Cristo Jesus nós temos e vamos ser um somente em nome de Jesus. Amém? Quando Paulo escreveu sua segunda carta, ele escreveu que nós não devemos nos considerar uns aos outros, principalmente de acordo com a carne. Porque agora nós estamos em Cristo e somos parte de uma nova criação, ele diz. Vou ler para vocês. 2 Coríntios 5, 16, 17. Ele diz assim, você conhece o texto. De agora em diante, portanto, não consideremos ninguém de acordo com a carne. Embora já tenhamos considerado Cristo de acordo com a carne. Não consideramos mais assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O velho já passou, as coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez, o novo chegou. E tudo isso vem de Deus, ele fala. É uma nova coisa. Nós vamos para a igreja, aqui nós temos que ser outra coisa. Lá fora é assim, lá fora que se dane, aqui não. Lá fora oprime, aqui não oprime, aqui ama, aqui respeita, aqui ajuda, aqui estende a mão. Porque nós somos nova coisa. Ao invés de ficar usando a palavra de Deus, inspirada há tantos milênios, em tantos lugares, por tantas pessoas, falando em línguas diferentes, em culturas diversas, usando isso de forma literal, sem considerar o contexto, nem considerar o todo, só para ter poder humano, poder terreno, a gente devia, ao invés de manipular a palavra, nós precisamos parar de considerar nossos irmãos de acordo com a carne, que é o que Paulo diz aqui. Considerar de acordo com a carne, nós devemos considerá-los como no Senhor, como em Jesus. Como é que você trata o seu irmão, a sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu colega em Cristo? Como? No Senhor, como? Fazer, por exemplo, o que Efésios 5:21 nos pediu. Diz assim, submetam-se uns aos outros mutuamente por reverência e amor a Cristo. A submissão tem que ser mútua. Todos se submetem um ao outro, porque assim nós estamos em Cristo e nós somos um só em Cristo, e assim a vida acontece nos modos do que Cristo imaginou. Então, a autoridade existe, não desacredite nisso. A autoridade precisa ser obedecida, você não sabe o que vira bagunça, e não é bagunça não. Agora, reino de Deus não é bagunçado, mas nós temos que nos submeter, mas o serviço e a submissão aqui não é de um ou de outro, não é responsabilidade das mulheres, não, é de todo mundo, é mútuo. Essa submissão é traço de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Em vários momentos, na Bíblia você vê, eu vou, se você quiser eu te mostro, Deus levantando mulheres valorosas para se levantar e honrar o nome dele. Débora e tantas outras maravilhosas. O Senhor usa, queridos, em nome de Jesus. Se você quiser, um dia eu tive essa experiência, se você quiser fazer, faça. Para um estudo de uma igreja. Leia o Evangelho e entenda a relação de Jesus com as mulheres. Leia o Evangelho de Lucas, por exemplo, e veja como Jesus tratou as mulheres. E veja quem eram elas no ministério deles. Você vai ficar de boca caída, de queixo caído, de ver a relação que ele tinha com as mulheres. Eram maravilhosas, em nome de Jesus. Era fantástico. Eu conheço mulheres que têm muito mais autoridade que homem no lugar que trabalha, no lugar que atua. E conheço homens que têm grandes autoridades. E daí? A gente se submete à autoridade, independente de onde vem, porque para Deus não tem homem e mulher, para Deus tem seres humanos que Ele ama e que tem que ser um em Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém. Por isso, para o Senhor, todos nós, mulheres, homens, devemos servir uns aos outros em Cristo, aliás, como Cristo nos serviu. É simples ou não? É simples ou não? É ou não? Porque é o que o Senhor espera de nós. Não, pastor, mas lá em casa mando eu.
Nós nos submetemos uns aos outros e resgatamos uns aos outros dessa solidão, desse isolamento miserável que quer acabar conosco. Porque é tudo que o diabo quer, te isolar, sozinho, te dividir. Então, amor mútuo não existe quando prevalece hierarquia. Para Deus não tem hierarquia. Para Deus existe submissão e respeito aos dons que Ele deu a cada um. Isso nós temos que nos submeter, senão não tem Deus na nossa vida, senão não tem reino de Deus. Não existe hierarquia, não existe poder terreno, não existe autoritarismo, mas o amor mútuo só existe na nova criação de Deus, desse Deus que se chama amor. Amém? Os homens vão vir no culto domingo? Amém? Então venham, porque Deus ama a todos nós e Ele quer que nós sejamos lá em casa um só. Porque é sendo um só que Ele vai honrar os nossos lares, as nossas vidas, as nossas relações, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Se você crê, aplauda, porque Deus é bom. Glória a Deus. E fica de pé.